ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande hoje contar com você aqui conosco, saber que estão aí participando, que estão também compartilhando com as suas comunidades esse nosso programa que é, na verdade, um diálogo. E hoje um dia muito especial que nós celebramos aí a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu vou chamar aí a minha companheira de sempre, que me ajuda nesse programa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Opa, lá em julho, né? Já, em 2023. Então, nós estamos aí bem ansiosos para a chegada desse dia, desse grande dia. E hoje, nós temos assim, uma pessoa muito especial, né? Que vai falar conosco sobre o Dia do Trabalho, e o trabalho que ela faz, Alessandra Lázari, de Caxias do Sul. Olá, Alessandra, tudo bem? Olá, Cleusa. Olá, Leoni. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Alessandra, então moro aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. Eu sou professora, atuo na rede estadual de ensino aqui com crianças e adolescentes. Minha história vem da militância na Juventude Operária Católica, onde eu me entendi enquanto trabalhadora e onde, junto com outros jovens, descobri, né, como funciona a sociedade, como acontecem as relações de trabalho, quais são os meus direitos. Hoje continuo contribuindo com a Juventude Operária Católica e também na Pastoral Operária mais recentemente. Aqui eu faço um trabalho na articulação do trabalho de pastoral com os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Alessandra. Nós agradecemos muito a sua presença, conversando conosco hoje, nesse dia tão importante aí, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras. E nas nossas comunidades, são pessoas trabalhadoras e que está todos os dias ali à frente, construindo essa igreja Povo de Deus. Então, para começar um pouquinho essa conversa, né, eu quero trazer assim com você alguns aspectos aí da caminhada do povo de Deus enquanto trabalhador, né, a própria palavra de Deus, na Bíblia ali a gente vê essa relação de exploração dos trabalhadores, né, já os profetas clamando ali, né, Jeremias, ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força o próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. Então, os profetas já clamavam, né, pelo suor desses trabalhadores. E também uma passagem que a gente vê um versículo muito bonito também de Tiago, né, que já traz ali para a gente, né, que o suor desses trabalhadores estão clamando mesmo por justiça. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E hoje nós vemos aí, né, tantos trabalhadores e trabalhadoras, né, na condição de imigrante, na condição de explorado, na condição de escravizado, ainda nos dias de hoje. Eu gostaria, então, Alessandra, que você falasse um pouco para a gente, né, à luz aí da sua experiência, do seu trabalho nessa pastoral, como que você percebe hoje a situação dos trabalhadores e trabalhadoras e como que está esse clamor aí diante da nossa sociedade? É verdade. Ao longo da história, a gente tem uma série de situações em que os trabalhadores e as trabalhadoras se viram em condições muito precárias de trabalho. O próprio texto sagrado, as referências que você trouxe, lembram disso, mas também nós encontramos inspiração para seguir a nossa luta e reivindicar os direitos e condições dignas de trabalho. Por isso, neste ano, neste 1º de maio, a Pastoral Operária, ela traz esse tema do trabalho como fonte de vida.
ele deve garantir dignidade para as pessoas, ele deve, portanto, garantir a vida. Então, a vida deve ser promovida, deve ser exaltada e deve ser buscada sempre em primeiro lugar. E por isso nós lutamos contra as situações de desemprego, de informalidade, de precariedade do trabalho. E aí já convidamos todos e todas a participar das atividades que ocorrem nas suas cidades. E também se envolver com os grupos e pastorais e movimentos de trabalhadores que refletem essa realidade, porque não vivemos condições de dignidade. Por exemplo, o desemprego está nas alturas. São mais de 12 milhões de trabalhadores que não têm emprego. Alguns buscam e chegam a cansar porque não encontram, então também faltam oportunidades. E uma parte desses trabalhadores, um pouco mais de 29 milhões de trabalhadores no Brasil, vivem um desemprego aberto, chamado desemprego aberto. Por quê? Acabam aceitando condições de trabalho bastante precárias, às vezes fora da sua profissionalização, do estudo, da sua capacitação, porque precisam sobreviver, precisam buscar a sobrevivência de suas famílias, então acabam aceitando qualquer coisa, fazendo bicos, ou mesmo subocupados, com só parte do seu tempo, se dedicam ao trabalho, porque é o que encontram, uma vez que é necessária a sobrevivência. Então, esse tipo de trabalho não tem garantido vida com dignidade, não tem garantido o acesso mínimo aos direitos trabalhistas, como a questão de um salário que possa dar conta das necessidades de uma casa, de uma família, e tampouco as questões de proteção social. Então, essa realidade preocupa bastante. Segundo o professor de economia da Universidade de Campinas, o Márcio Postman, numa análise que esteve conosco recentemente, ele colocava alguns pontos para refletirmos, porque essa questão, essa situação, não é apenas uma situação provocada pelas questões econômicas, pela crise, pela paralisação da economia, pela não geração de postos de trabalho com dignidade. Na reflexão que fizemos, se aponta também como uma questão política. Por quê? Porque o Brasil tem recursos, o Brasil tem capital, tem dinheiro disponível nos bancos esperando juros, temos mão de obra, né? Haja visto os dados que tem de pessoas buscando trabalho, tanto mão de obra qualificada, né, que tem a profissionalização, que se capacitou, como também não qualificada. O que faltam é políticas públicas, né, que organizem, que criem essas oportunidades para as pessoas poderem trabalhar e, com isso, construir sua vida com dignidade. Então, é uma situação que nos leva a pensar esse momento desse ano também, que é eleitoral, porque essas questões passam por quem decide as políticas públicas. É de responsabilidade das pessoas que ocupam esses postos nos governos, de pensar essas políticas que incluam essa massa de trabalhadores e trabalhadoras. Grande parte delas são jovens e mulheres, né? Então, uma população muito especial para o país, que precisa ser incluída. O que nós temos hoje, por exemplo, nessas instâncias de governo, são pessoas de uma maioria política que não estão preocupadas com as nossas questões, né, as questões da classe trabalhadora. Então, esse é um dado muito importante, um grande número de trabalhadores que estão nessa linha de desemprego. Outra situação que nos preocupa também é os trabalhadores e trabalhadoras que os estudos apontam como desalentados,
porque buscam trabalho e sem saída, sem encontrar, acabam desistindo de buscar trabalho. E aí vivem na informalidade, vivem nos bicos, porque é necessário sobreviver. Então, aí, o trabalho informal é um trabalho que vinha crescendo antes da pandemia, mas com a pandemia se mostrou maior ainda, né? Chega a quase 40%, são 38 milhões de trabalhadoras e trabalhadores que vivem na informalidade. O que seriam esses trabalhos? São aqueles trabalhos exercidos de forma autônoma, sem carteira assinada, que, portanto, não têm acesso aos direitos básicos trabalhistas, por exemplo, e o que mais preocupa é que estão excluídos fora dos benefícios da proteção social, que inclui a aposentadoria, que inclui a seguridade, por exemplo, em casos de acidentes de trabalho. Esses trabalhadores, se acidentam enquanto estão trabalhando, eles não têm assegurados os direitos, por exemplo, que um trabalhador com carteira assinada teria, de poder cuidar da sua saúde em casa, de forma remunerada, e depois está assegurada a sua volta ao trabalho. Então, isso preocupa, porque se esse trabalhador não está trabalhando quando se acidenta, como ele vai sobreviver? O Papa Francisco, nesse sentido, ele faz a defesa de uma renda básica universal, que como é grande, né, o número de trabalhadores, não só no Brasil, como no mundo, que vivem nessa realidade. E a pandemia mostrou que o nosso país, por exemplo, ele foi capaz de garantir uma renda, né, mínima, para que se pudesse viver um pouco melhor. Essa não foi a ideal, não foi a que gostaríamos, né, que o auxílio emergencial, que conquistamos esse auxílio durante a pandemia, mas mostrou que o Brasil tem potencial e pode garantir melhores condições para esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, também está relacionado à maneira como a sociedade vem organizando a forma produtiva. É uma reestruturação que estamos passando nesse modelo de produção, que mexe nas questões também de estrutura das relações de trabalho. De certa forma, a gente diz que é uma outra maneira de conceituar o desemprego, né, a informalidade, e que as reformas agravaram ainda mais essa situação. Isso, Alessandra. Trabalho, né, como fonte de vida, certeza. Vida sempre em primeiro lugar, né? No trabalho, e o trabalho faltando, esse desemprego, né? Essa realidade nos preocupa muito, a todos, né? Essa realidade que está Brasil e mundo, Brasil mais, né? E esse trabalho com dignidade, o Papa Francisco, ele também preocupado com tudo que vem acontecendo, né? Então, nas palavras do Papa Francisco, a falta de trabalho e o trabalho em condições injustas fere a dignidade humana. O trabalho ele é fonte de vida. Eu vim para que todos tenham vida. João 10:10. Reafirmando as palavras do Papa Francisco, o que você acha dessas condições injustas e da opressão dos trabalhadores e trabalhadoras? Será que no Brasil nós temos condições de um trabalho digno, Alessandra? Sim, é o que nós, coletivamente, enquanto pastoral da juventude, pastoral operária, acreditamos. Acreditamos que, coletivamente, nós podemos nos organizar e reivindicar esses direitos, porque o trabalho ele deve ser primeiramente entendido como fonte de vida e não uma mercadoria. Os trabalhadores e as trabalhadoras são peça
são as pessoas mais importantes desse processo, os elementos mais importantes desse processo. Portanto, as mudanças que houveram com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, o que a gente percebe é que, na prática, elas não estão acontecendo aquilo que se dizia, que elas trariam mais trabalho, que elas melhorariam as condições dos trabalhadores. É o contrário que a gente vê, por exemplo, com os trabalhadores terceirizados. Os salários são mais baixos, as jornadas são mais longas, muitos dos direitos trabalhistas que se tinha antes não se tem, inclusive, né, a questão da carteira muitas vezes muda, e os uberizados, que são aqueles trabalhadores que estão buscando a sua sobrevivência a partir dos inúmeros aplicativos que temos, né? Esses trabalhadores, uma das questões mais sérias que nós vimos também nos movimentos que houveram durante a pandemia também foi por essas questões de não obter a renda básica, um salário que dê para as condições básicas, e também a questão da saúde, muitos se acidentando ou mesmo acometidos pela Covid-19, que estavam impossibilitados de trabalhar e, portanto, a sua renda diminui e não consegue dar conta das contas, né, que também, por conta disso, os preços da crise, toda essa conjuntura estão cada dia mais altos. Então, está cada vez mais difícil de garantir a sobrevivência. Esse tipo de trabalho o que o Papa denuncia, é que os estudos sagrados dizem não garante a vida, e na verdade todo trabalho, inclusive muitos de nós, inclusive, realizamos trabalhos, né, que o trabalho doméstico que está sob a nossa responsabilidade ainda não é tão valorizado, não é remunerado, não é valorizado, mas garante a vida também. Então, todos os tipos de trabalho que geram vida, que são essenciais para garantir a vida de todos e todas, deveriam ser valorizados. Não deveríamos ter condições precárias. Por isso que a gente convida os trabalhadores e as trabalhadoras no dia 1º de maio, se juntar aos demais, nas suas cidades, para poder denunciar essas condições que impedem de viver com dignidade, impedem de ter um salário, de ter acesso aos direitos, né, que as reformas, né, ao contrário do que o argumento de quem queria que elas acontecessem, né, de que geraria melhores condições, poderia trazer. Ir lá denunciar e se juntar aos demais para poder reivindicar o que garante a vida. É isso mesmo, Alessandra, né? Nós estamos aí depois de 2 anos sem poder ir para as ruas celebrar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e nesse 1º de maio a gente tem essa graça de poder, né, realmente sair às ruas, elevar o nosso clamor, né, dar voz para aqueles que são calados aí em tantas instâncias, né? E a celebração desse Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, que pode hoje voltar à rua, com esse tema emprego, direitos, democracia e vida, é muito importante nessa atual conjuntura, como você disse, que já era difícil, que ficou ainda pior com a questão da pandemia e com esse contexto também de precarização e retirada de direitos que nós estamos vivenciando nesse governo. E nós estamos aí na construção do 15º Intereclesial das SEBs, que vai acontecer em 2023, e que tem como tema, né, SEBs, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. E o nosso lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra, tirado lá do profeta Isaías, quando ele denuncia também essa questão do trabalho. Tanto que se a gente seguir um pouquinho mais, né, vai estar lá escrito, né, plantarão vinhas nesse novo céu e nova terra e colherão, né, não construirão casas para que outros habitem, mas é o povo que vai viver ali do suor do seu trabalho com dignidade. É um trabalho como promotor da vida. Então, eu gostaria que você também trouxesse para a gente um pouquinho da importância da organização, da luta, da coletividade,
né, de nós estarmos em sintonia enquanto trabalhadores e trabalhadoras que somos, né? Não permitir que a área não é de outro grupo, mas não, nós somos trabalhadores e trabalhadoras, né? Assim como tem a canção do Padre Zezinho que diz, né? O nosso Deus também é um trabalhador, né? Jesus teve na terra São José um trabalhador, né? Como pai, como tutor. Então, a história do povo de Deus é a história de um povo trabalhador e de um povo que se organiza. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da importância da luta, né? Aí, em cada comunidade que nos acompanha nesse momento, no seu grupo de reflexão, nas suas séries, no seu grupo de família, como que é importante trazer essa questão dos direitos e se unir para que esses direitos sejam aí retomados e garantidos. É muito importante essa luta, porque o trabalho também é um direito, assim como a educação, a moradia, e nós entendemos que sozinhos é muito difícil garantir. Então, é preciso estar junto com outros e outras, com outras organizações de comunidade, de trabalhadores, movimentos populares. Então, convidamos a refletir, a pastoral operária publica seus materiais no site pastoraloperaria.org.br, também pode entrar em contato conosco e que a gente envia esses materiais para poder alimentar as nossas ideias e refletir com outros e outras o que nós podemos fazer para reivindicar esses direitos junto às instâncias de governo, mas também em todos os espaços que a gente estiver conversar sobre isso e essas condições, e se posicionar contra quando não garante dignidade, não garante a vida. Então, também entendemos que há movimentos já acontecendo que garantem essa unidade. Por exemplo, os mutirões da Sexta Semana Social Brasileira são um espaço onde se discute essa temática da sexta edição, é por terra, teto e trabalho. E agora, a próxima etapa, ela vai refletir, as atividades vão dar conta de refletir o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Então, quais são os projetos, por exemplo, que vão ser apresentados, ou que estão já sendo elaborados, discutidos, que incluem os interesses e as necessidades da classe trabalhadora? Essa reflexão pode ser feita coletivamente e depois cada um de nós vai às urnas, né, em outubro, para decidir por esse projeto. Qual é o projeto, repito, que inclui as necessidades e os interesses da classe trabalhadora? Então, conversar sobre as eleições, conversar sobre os temas que estão acontecendo na sociedade. E também teremos o grito dos excluídos e das excluídas, lá no dia 7 de setembro, que também teremos a oportunidade de refletir sobre a realidade do nosso país. O tema será em torno dos 200 anos de independência ou dependência, né? Que Brasil é esse, portanto, que temos e qual é o que queremos, né? Quais são as nossas reivindicações e como vamos garantir que de fato aconteça. E a Pastoral Operária, por exemplo, realiza encontros, seminários que são importantes para levar informações para as trabalhadoras e trabalhadores e convida a todas as pessoas que quiserem participar, se envolver, se engajar e a partir da sua comunidade, na sua paróquia ou diocese, poder levar esses temas, poder organizar encontros, poder organizar ações que possam ir transformando essa realidade, porque começa em nível local, né? E se estende ao mais amplo, para poder entender, por exemplo, que tudo isso que acontece em nível local tem relação com o que acontece nos outros países, principalmente nos locais onde decidem, tomam as decisões, né, políticas, econômicas e que refletem no nosso dia a dia. Então, no preço, por exemplo, dos alimentos, do transporte, do aluguel,
E há muitas pessoas, sim, preocupadas com essas questões, homens e mulheres que lutam todos os dias para conscientizar e levar informações para que a gente, desde o nível local, vá mudando essa realidade. Então, é muito importante. Não entendemos que há outra maneira que não saídas coletivas, no conjunto, junto com outras organizações, como você falou muito bem, Leone, porque sozinhos não é possível mudar. Isso, Alessandra. Sozinho ninguém faz nada, né? De jeito nenhum. Nós, da equipe, né, Comunica 15, também desse lindo programa, Diálogo em Comunidade, né, nós agradecemos seu carinho, a sua disposição, né, nesse momento, as palavras, né, tão lindas que você falou, esclarecendo o trabalhador, a trabalhadora, né, essa disposição sua, tão importante para esse Dia Internacional que é do Trabalho. Qual a mensagem que você deixa para o trabalhador e para a trabalhadora nesse momento, Alessandra? Que nós somos sujeitos de história também. Nós podemos protagonizar mudanças importantes em prol daquilo que entendemos que traz dignidade, e aquilo que traz vida. E seguimos inspiradas pelas frases do Papa Francisco, que diz que nenhuma pessoa deve ficar sem terra, sem teto e sem trabalho. Então, convidamos mais uma vez todos e todas a se juntarem e seguir nessa luta. E agradecemos essa oportunidade de conversar com os trabalhadores e trabalhadoras que não estão tão próximos da Juventude Operária Católica e também da Pastoral Operária, e que estão engajados em outras pastorais ou outros espaços, como a FEBES, de luta, que é tão importante. Existem várias formas de fazer essa luta, mas entendo que nós todos temos o mesmo propósito, que é garantir vida em abundância, entendendo que o trabalho é uma das maneiras de garantir a dignidade das pessoas, é trabalho com direitos, e não este tipo de trabalho que as reformas propuseram. É preciso um plano, uma política pública que pense a retomada e a dignidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial a juventude trabalhadora e as mulheres desse país. Então, muito obrigada, seguimos juntos nessa luta. Importante a sua participação hoje conosco, mas não só isso, né? Eu acho que a sua atuação aí todos os dias com a equipe, que com certeza está espalhada aí por todo esse Brasil, mas que se junta também à luta dos trabalhadores da América Latina e de todos os países aí que vem sofrendo cada vez mais pela falta de trabalho, pela falta de moradia, né, pela falta de dignidade e de reconhecimento mesmo dos direitos. Então, um grande abraço a todos vocês da Pastoral Operária, nossa gratidão. Eu quero lembrar também aqui o Jardel, né, que é um companheiro assim que fala de trabalhador, a gente lembra dele, que ele está sempre à frente dessa luta e que a gente agradece muito por esse protagonismo que ele está ajudando os trabalhadores a exercer, né? A gente sabe que o protagonismo não é da Pastoral Operária, mas é sim que o trabalhador se torne esse protagonista e que esse clamor chegue até as autoridades e que os direitos sejam garantidos. Então, muito obrigada pela sua participação. Nós, então, estamos encerrando esse nosso programa de hoje. Agradeço imensamente a participação de cada um. Quero pedir a vocês que compartilhem, façam esse programa chegar, né, essa nossa mensagem aos trabalhadores, chegar até a sua comunidade, que é assim que nós vamos construindo esse reino de Deus que nós acreditamos. E que o Deus da Justiça possa ouvir o clamor dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e que possamos nos levantar, sim, nos levantarmos e levantar a nossa voz contra esses desmontes de direito, que nós possamos lutar sem desanimar,
que nós possamos continuar confiando nesse Deus, que é um Deus trabalhador e que ouve o clamor do seu povo. Nós, então, nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!